Antes de mergulhar nessa história incrível, lembre-se de se inscrever no canal e ativar as notificações. Aqui cada história tem algo a dizer, e você não vai querer perder nenhuma. O vento frio varria o cemitério, levantando as folhas secas ao redor das lápides. Entes queridos estavam reunidos, seus rostos marcados pela dor, e o ar estava denso de sussurros abafados e soluços contidos. O caixão mal havia sido colocado no carro funerário quando um silêncio pesado se instalou. De repente um ruído agudo. Passos apressados. Todos os olhares se voltaram para um menino sujo e magro, com as roupas rasgadas e a pele marcada pela miséria das ruas. Seus olhos negros brilhavam com uma intensidade estranha, quase sobrenatural. "O assassino está aqui!" gritou ele com uma voz clara e cortante como uma faca. Um murmúrio percorreu a multidão. As pessoas recuaram instintivamente, algumas sussurrando: "Quem é ele?" O pai da falecida, paralisado pela dor e pela incompreensão, sentiu o coração apertar. Deu um passo à frente, o rosto pálido, as mãos trêmulas. O que você quer dizer, garoto?" perguntou com a voz embargada pela emoção. O menino apontou para um homem na multidão. Seus olhos pareciam penetrar a alma de todos. Ele é quem levou sua filha. Ele pensa que ninguém nunca vai saber, mas eu sei." Um silêncio sepulcral se fez ouvir. O assassino, pego de surpresa, sentiu um suor frio escorrer pelo pescoço. Todos congelaram, incapazes de desviar o olhar do menino que segurava uma verdade aterradora em suas mãos. O vento continuava a uivar entre as árvores, levando consigo um segredo guardado por tempo demais. O cemitério ainda ecoava com sussurros aterrorizados quando o menino deu um passo à frente. Seus sapatos gastos arrastavam no cascalho, mas ele parecia não se importar com o frio ou com os olhares dos adultos. O pai da falecida, Marcus Whitmore, um empresário austero com o rosto marcado pelos anos e pelas responsabilidades, aproximou-se lentamente. "Diga-me seu nome, garota, e como você sabe disso?" Sua voz tremia, mas por trás do medo havia uma determinação feroz. "Meu nome é Eli, senhor", respondeu o menino, apertando o casaco esfarrapado com as mãos. "Eu sei o que ninguém se atreve a dizer. Eu vi o que ele fez." Todos os olhares se voltaram para o homem que ele havia apontado. Um vizinho respeitável, Thomas Grayson, que sempre fora bem visto na vizinhança. Seu rosto empalideceu, seus lábios tremeram. É mentira", gaguejou ele. Mas Eli balançou a cabeça com uma certeza arrepiante. "Eu sei que você a matou, e sei por que ninguém suspeitou de você. Você achou que eu nunca descobriria, mas eu sei." Marcos sentiu raiva e dor se misturarem em seu peito. "Eli, por que você veio me dizer isso agora? Por que interromper o funeral?" perguntou ele, sem fôlego. "Porque você merece saber a verdade, antes que ele desapareça de novo." O garoto então tirou um pequeno caderno amarelado do bolso, coberto de anotações rabiscadas com uma caligrafia trêmula, mas legível. Ele o entregou a Marcos. "Está tudo aqui. As provas, as datas, as testemunhas, tudo." O vento pareceu acalmar-se, como se a própria natureza estivesse prendendo a respiração. Marcos pegou o caderno com as mãos trêmulas e leu algumas linhas em voz baixa. Seus olhos se arregalaram e seu coração afundou. Tudo que o garoto dissera era verdade. Thomas Grayson, agora pálido e incapaz de responder, sentiu o medo o envolver completamente. Ele havia subestimado aquele garotinho de rua, e agora sabia que seu segredo estava prestes a lhe custar tudo o que havia construído. Marcos ergueu os olhos, o olhar duro e penetrante, e disse com voz fria: "Eli, você me deu uma arma que eu nunca tive. Agora faremos justiça por ela." O menino assentiu com a cabeça. Seus olhos brilhavam com uma luz estranha, quase profética. "Não irei embora até que a justiça seja feita." E quando a chuva começou a cair suavemente, respingando nos túmulos ao redor, Marcos compreendeu que sua vida acabará de mudar para sempre. Na manhã seguinte, Marcus Whitmore não conseguiu dormir. O caderno que Eli lhe dera estava entreaberto sobre a mesa da sala, revelando anotações precisas, datas e observações. Tudo apontava para o desaparecimento de sua filha, Amélia. Cada linha parecia ter sido escrita por alguém que a observava há muito tempo, alguém que sabia de tudo. "Posso ajudá-lo a encontrá-lo, Sr. Whitmore, mas não podemos perder tempo." Eli sentou-se no sofá, com os olhos fixos em Marcos, determinado. "Ele sabe que o senhor sabe. Se ele perceber que a situação está mudando, desaparecerá para sempre." Marcos suspirou, uma raiva gélida crescendo dentro dele. "Então precisamos agir, e rápido." Ele vestiu o casaco, pegou o telefone e começou a ligar para alguns contatos influentes na polícia e em sua empresa. Mas Eli o interrompeu. "Não os envolvam ainda. Se Grayson descobrir, ele vai desaparecer. Temos que encurralá-lo nós mesmos."
Marcos assentiu com a cabeça, compreendendo que o garoto tinha razão. Olhou para Eli com uma mistura de preocupação e respeito. Certo, mas por onde começamos? Eli tirou uma foto rasgada do bolso. Mostrava Amélia rindo em um parque, alguns dias antes de desaparecer. No verso da foto, números e letras rabiscados formavam o que parecia ser um código. Ele sempre deixa pistas. Venho seguindo-as há semanas. Ele acha que ninguém consegue entendê-las. Mas eu consigo. Marcos franziu a testa. Quer dizer, que você está seguindo Grayson desde o começo? Sim. Eu vi o que ele estava fazendo e para onde estava indo. Nunca consegui impedi-lo sozinha. Mas com você temos uma chance. A primeira pista os levou a um armazém abandonado nos arredores da cidade. Eli apontou as marcas no chão e as portas barricadas. É aqui que ele está escondendo as provas. Mas cuidado, ele tem armadilhas. Lá dentro, estava tudo completamente escuro. Cada passo ecoava, e o menor ruído parecia amplificar o medo deles. Marcos e Eli avançaram lentamente até encontrarem um escritório empoeirado, repleto de arquivos, fotos e pertences de Amélia. A verdade estava ali diante deles, palpável e aterradora. Mas assim que Marcos pegou uma pasta, um estalo atrás deles fez com que se virassem. Grayson, com os olhos arregalados, segurava uma faca, um sorriso cruel se abrindo em seus lábios. Então, vocês descobriram meu pequeno segredo, disse ele com a voz gélida. Eli recuou instintivamente, mas Marcos se posicionou à sua frente. Desta vez não, Grayson. Desta vez, acabou. Um silêncio tenso pairou no ar, como um fio prestes a se romper. O jogo de gato e rato acabará de entrar em uma nova fase, e ninguém ainda sabia quem sairia vivo desse confronto. O armazém estava mergulhado em uma escuridão quase total, interrompida apenas por raios de luz que filtravam pelas janelas quebradas. Grayson ainda segurava sua faca, os olhos fixos em Marcos e Eli, mas havia algo mais em seu olhar, pânico. Você acha mesmo que pode me parar? Cuspiu Grayson. Você não sabe nada sobre mim, sobre o que eu fiz. Eli, apesar do medo que lhe queimava o peito, deu um passo à frente. Eu sei de tudo. Cada movimento, cada mentira. Cada vez que você pensou que era invisível. Eu venho te seguindo desde o começo. Grayson zombou, mas Marcos percebeu uma rachadura em sua confiança. O que esse garoto sabe que ninguém mais sabe? Murmurou para si mesmo. Eli deu um passo à frente novamente, segurando o caderno contra o peito. Seu plano era perfeito, até eu começar a anotar seus movimentos. Você achou que ninguém estava te observando, mas estava enganado. E eu descobri algo ainda mais importante. Marcos franziu a testa. O quê? Eli abriu um pequeno envelope que havia escondido no bolso. Dentro havia fotos comprometedoras mostrando Grayson se encontrando com um cúmplice misterioso, e um pequeno diário detalhando cada encontro, cada ameaça, cada crime oculto por trás de uma máscara respeitável. Você não está sozinho. E se tentar escapar, saberemos exatamente onde encontrá-lo. O rosto de Grayson empalideceu. Como? Como você? Ele gaguejou perdido. Marcos deu um passo à frente, frio e determinado. Porque sempre há alguém que vê a verdade, mesmo quando você pensa que todos estão desviando o olhar. Eli esboçou um leve sorriso. E agora temos a chance de fazer o que precisa ser feito. Grayson recuou, sentindo a armadilha se fechar ao seu redor. Mas, no movimento desesperado, tentou escapar por uma porta lateral. Marcos se jogou na frente dele, empurrando-o em direção a Eli, que o imobilizou graças ao seu tamanho pequeno e velocidade surpreendente. A luta foi breve, mas intensa. O pânico nos olhos de Grayson era palpável. Ele sabia que seu império de mentiras e crimes estava desmoronando. Ofegantes, mas vitoriosos, Marcos e Eli observaram Grayson cair de joelhos. Acabou, murmurou Marcos com raiva e tristeza misturadas na voz. Mas Eli, com os olhos fixos no chão, sussurrou algo que Marcos jamais esqueceria. Ainda existem segredos, maiores do que este. E ele não é o único. Um arrepio percorreu a espinha de Marcos. A batalha pela verdade estava longe de terminar, e Eli, o garoto sem-teto que interrompera o funeral, não era apenas uma testemunha. Ele era o catalisador para uma justiça que ninguém ousara imaginar. O céu estava cinzento e ameaçador quando Marcos Whitmore e Eli conduziram Grayson à delegacia com as mãos algemadas e os olhos cheios de terror. Sirenes soavam ao longe, mas no coração de Marcos, um silêncio pesado se instalara. Depois de semanas de mentiras e sofrimento, a verdade finalmente viera à tona. No gabinete do comissário, ele colocou o caderno sobre a mesa detalhando cada prova, os encontros secretos, as cartas ameaçadoras e as fotos de Grayson com seus cúmplices.
O comissário, um homem experiente, assentiu gravemente. É irrefutável. Temos tudo o que precisamos para prendê-lo e indiciá-lo. Marcos sentiu os ombros relaxarem um pouco, mas sabia que o peso da perda da filha jamais desapareceria. Virou-se para Eli com os olhos cheios de gratidão. Você salvou minha família e talvez outras também. Mas por quê? Por que você, um garoto de rua? Eli deu de ombros com um sorriso triste nos lábios. Porque alguém tinha que ver a verdade. E eu não podia ficar em silêncio. Enquanto Grayson era levado pela polícia, Eli saiu da delegacia e olhou para o céu. Pela primeira vez em muito tempo, sentiu um pouco de calor e luz. Marcos se aproximou dele, colocando uma mão firme em seu ombro. Eli, você fez mais do que eu jamais poderia imaginar. Se quiser, posso te ajudar a ter uma vida melhor. O garoto olhou para Marcos hesitante, e então um sorriso genuíno iluminou seu rosto. Eu só quero que o que eu fiz importe, que a justiça seja feita. Marcos assentiu com a cabeça. Ela é, Eli. Graças a você ela é. Nas semanas seguintes, Grayson foi julgado e considerado culpado. Os segredos que ele havia escondido por anos vieram à tona, e Marcos finalmente pôde começar a curar a dor da perda de Amélia, com a certeza de que sua morte não havia ficado impune. Quanto a Eli, ele encontrou uma nova família em Marcos. De um menino sem teto a um herói desconhecido, ele transformou uma vida destruída e revelou que às vezes, até os mais invisíveis podem se tornar os instrumentos mais poderosos da justiça. O vento soprava suavemente pelo cemitério onde tudo começara, mas desta vez parecia trazer uma mensagem de paz. A verdade triunfara e os corações feridos finalmente podiam começar a se curar.